4, 3, 2, 1. E agradecer a presença de todos. Só um último slide aqui que a gente vai compartilhar com vocês. Professor JB Oliveira, uma grande alegria, uma grande satisfação, uma grande honra contar com a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, por favor, agora a palavra é sua, professor. Fique à vontade. Muito obrigado, querido amigo Wagner Mota, Silvio, que estamos pela primeira vez em contato, os queridos amigos que estão nos acompanhando, amigos, ex-alunos, colegas, confrades e confreiras. É uma imensa satisfação poder falar com vocês sobre esse tema que me apaixona desde muito jovem. E é por aí que eu vou começar. O meu curso de oratória é diferente de todos os demais existentes no mundo. É melhor? Não, não é melhor, é diferente. Porque, normalmente, os cursos partem da parte técnica para a parte prática. São professores, excelentes professores, que aprenderam com outros professores e agora reproduzem esse conhecimento na técnica de comunicação oral, fazendo com que as pessoas se libertem de seus fantasmas, de seus traumas, de todas as dificuldades que vêm quando vão falar. O meu foi diferente, veio da prática para a teoria. Eu tinha aí por volta de 14 anos, 13 para 14 anos, na minha cidade natal, Presidente Prudente, quando ali se realizou o Congresso de Intermediários da Alta Sorocabana. Intermediários da faixa de 10 até 15, 16 anos, e tínhamos a União de Intermediários e tínhamos a Associação das Uniões. E esse congresso realizou-se em Presidente Prudente e fui escolhido para ser o orador. Pela primeira vez falando em público com 13 para 14 anos de idade. Mas consegui me salvar. Não tive dificuldade de transmitir aquilo que havia proposto a fazer e, pelo jeito, a aceitação foi boa. Mais tarde, já aos 17 anos, aqui em São Paulo, eu pertencia a uma igreja evangélica, Igreja Batista do Cambuci, e o pastor José Rivelli me disse: eu gostaria que você proferisse o sermão no domingo dia tal, há cerca de um mês à frente. Aceitei e comecei a me preparar, a estudar, escolher um tema, buscar temas correlatos, assuntos, citações, versículos, histórias e tudo mais, e preparei um esboço. E no dia, melhor na noite marcada, lá estava eu. Coloquei a folha de papel sobre o púlpito e esperei um instante em que me chamassem para falar. Lá fui eu falar, quando me chamaram. Só que, atrás do púlpito, havia duas salas, a sala pastoral e a sala dos diáconos, e talvez uma delas tenha ficado com a porta aberta. Veio um vento de lá de trás, soprou sobre o púlpito e levou a minha folha de anotações. E agora? Vou pedir a alguém que me dê a folha, que pegue a folha para mim, vou descer atrás da folha. Parei um pouquinho e pensei, não, eu já estudei, eu já preparei mentalmente o tema, eu vou falar sem anotação. E falei sem anotação. E não tive nenhuma dificuldade. Razões para isso. A primeira delas, eu havia fixado muito bem qual era o meu tema. Em segundo lugar, durante aquele mês, eu havia estudado, lido, olhado, comparado, exercitado, de tal maneira que havia, de certa forma, gravado na mente aquilo que eu iria falar. E foi o que aconteceu. A partir daí, falei muitas vezes em outras circunstâncias, em outros locais,
E sempre ouvia alguém dizer: eu gostaria de falar como você. Como eu gostaria de falar como você fala. Parei e pensei: como é que eu falo? E percebi que intuitivamente, instintivamente, eu seguia um método. Então, analisei esse método, coloquei-o numa sequência e passei a orientar as pessoas que me pediam como devo falar, como você fala. Eu percebi que nesse método havia 3 pontos bem definidos, 3 partes bem definidas, que são a divisão lógica de uma comunicação, de uma mensagem. Início, meio e fim. Nada mais banal do que isto. Mas respeitada a ordem. O início no início, o meio no meio e o fim no final. Digo isso porque há pessoas que respeitam essas 3 divisões, mas começam, por exemplo, pelo meio. E aí, para onde vai? Percebi que no meio eu procurava atrair a atenção das pessoas, motivando-as a ouvirem aquilo que eu ia dizer. Muito mais tarde, lendo obras sobre oratória, descobri que essa forma de chamar a atenção era tradicionalmente conhecida como exórdio. E Cícero a definiu como a parte da mensagem que prepara o auditório para bem receber o discurso. Falei, a parte da mensagem que prepara o auditório, que cria expectativa, que cria vontade no auditório, na plateia, de ouvir a sua mensagem. Chama-se tecnicamente exórdio. Mais tarde, descobri, já bem mais tarde, que uma pesquisa desenvolvida pela revista Newsweek Magazine chegou à conclusão de que os 30 primeiros segundos de uma fala são fatais. Ou você chama a atenção nesses 30 primeiros segundos, ou fica mais difícil fazê-lo depois. É o momento que você tem, a oportunidade que você tem de captar a atenção do seu público ouvinte. E nós podemos constatar isto. Muitas vezes, pegamos um livro ao léu, não temos intenção de lê-lo, mas começamos a ler e sentimos-nos presos, a partir do início, àquele texto. Outras vezes, nós temos uma grande expectativa, começamos a ler e não conseguimos manter-nos lendo. Faltou alguma coisa, faltou o exórdio. Então, o início é o exórdio. Deve ser instigante, chamativo. No nosso curso, eu digo, o início tem que ser original. Original. E quando me perguntam, e o que é um início original? Eu respondo, não sei. Se eu soubesse, não seria original. Original é aquele aplicável àquele momento, àquele tema. Hoje, nós tivemos a missa de 7º dia de um querido confrade, amigo, irmão, Zizinho Papa, José Papa Júnior. Uma figura extraordinária, foi presidente da FEComércio por muitos anos, empreendedor, escritor, um homem extraordinário. E fomos à missa de 7º dia. E pediram-me para falar. E ser o primeiro a falar. E vocês sabem que isto não é fácil. E eu precisava de uma forma diferente de começar a falar. Porque se eu dissesse, estamos aqui reunidos para homenagear, para prestar a última homenagem a um querido amigo, está certo, está correto, mas não é original. Eu comecei, portanto, por dizer José Papa Júnior. Tem em seu nome a humildade de um José,
e a grandiosidade de um papa. Assim ele viveu a sua vida. Um homem tranquilo, bom, grande empreendedor, grande realizador, e que jamais deixou de ser José, a não ser para se tornar Zizinho, ainda mais íntimo, mais dentro de nós. Por aí que eu comecei. E depois falamos mais alguma coisa. É importante, então, que nós saibamos que o poder da comunicação reside no poder de usarmos a comunicação, na maneira como nós a usamos. O tema que me foi proposto foi esse, o poder da comunicação. E eu costumo, muitas vezes, iniciar pelo início, mas o início de todas as coisas. É quando vamos lá ao livro de Gênesis, capítulo 1, que começa por dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, observem, e disse Deus, haja luz, fiat lux. E a partir daí, nessa história bonita, poética da criação de tudo, as coisas vão sendo criadas a partir da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre a porção seca e as águas. E disse Deus, produza a terra vegetais. E disse Deus, então é sempre a palavra de Deus que gera este mundo. Somente num instante muda um pouquinho. Quando está escrito assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Deus vai fazer, Deus vai manipular. Mas até então era a palavra. E é exatamente isso que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Pela fé cremos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Hoje, quando nós queremos saber alguma coisa a respeito de uma pessoa do passado, eu falei aqui de Cícero, poderia falar de Demóstenes, nós vamos procurar conhecer as suas palavras. O que ele escreveu, ou no caso de um Sócrates, o que ele disse, porque ele não escreveu. E é a partir dali, da palavra, da comunicação, que nós conhecemos a pessoa. Por isso é importante que usemos a nossa comunicação, a nossa palavra, com muita atenção e muito respeito. O Evangelho de João começa por dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O termo usado no hebraico, no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, grego popular, o termo usado é logos, e logos é também palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Como é importante valorizarmos a palavra. Ela é a imanência de Deus em nós. Aí observamos o mundo. E observamos a evolução do ser humano. E percebemos uma coisa curiosa, interessante. Enquanto o ser humano não se exprimia, a não ser por grunhidos, urros e gestos, ele permaneceu nas cavernas. Era o homem das cavernas. Já era inteligente, tanto que produzia armas singelas. Um pedaço de sílex se transformava numa faca, ou na ponta de uma seta que era expelida através de uma haste vergada presa por um cipó que impulsionava essa arma. Nenhum outro ser vivo fazia isso, senão
o ser humano, o Homo sapiens. E, como diria alguém, também a mulher sapiens, que estava a seu lado. Pois bem, enquanto se manifestava apenas por grunhidos e urros, era o troglodita. Quando, entretanto, ele descobre uma forma de transformar esses grunhidos, urros, ruídos em sons articulados, modulados, inteligentes e inteligíveis, ele sai da toca e toca a lua, o espaço sideral. Quanto progresso desde esse instante em que o Homo sapiens se transforma em Homo loquens, até que ele chega a essa espantosa e vertiginosa escalada de ciência, de tecnologia em que vivemos. Basta observar. O mundo criado por Deus era um mundo bruto. Tínhamos ali montanhas, planícies, rios, mares, oceanos, bosques, selvas, pedras, montanhas. O mundo em que hoje nós vivemos, no século XXI, é um mundo totalmente diferente, de um extraordinário avanço tecnológico, alguma coisa assombrosa. Ou, como diria William Shakespeare, é um admirável mundo novo. E esse admirável mundo novo foi formado a partir de quando, como vimos, o Homo sapiens, o homem inteligente, se transforma em Homo loquens, o homem que fala. Foi a palavra, portanto, que deu esta evolução ao ser humano. Eu diria 3 fatores impulsionaram o ser humano nessa escalada extraordinária civilizatória. O primeiro fator, sem dúvida, é a inteligência. Aquela fagulha com que Deus animou o ser humano. A presença de Deus em nós. A ratio. Mas o segundo elemento foi a comunicatio, a capacidade de comunicar, de transferir ideias, ideais, pensamentos, sonhos e converter aquele mundo tosco nesse mundo maravilhoso em que nós vivemos. E a cada dia nos surpreendemos com novas descobertas. Não há muito tempo, para que nós fotografássemos, nós precisaríamos de uma máquina fotográfica. Para filmar, uma máquina de filmar. Para escrever, uma máquina de datilografia. Para falar, um telefone. E por aí afora. Hoje nós temos um aparelhinho como este que faz tudo isto e um pouco mais. Produto da ratio, da inteligência humana, mas que veio pela comunicatio, comunicando-se um ao outro. E o terceiro elemento, na minha ótica, a agregatio, a capacidade de agregar-se, de juntar-se a seus semelhantes. Os animais irracionais sempre se juntaram uns aos outros com o objetivo de defesa, defender-se, defender o rebanho. O ser humano se junta ao ser humano não por essa necessidade básica, mas para transmitir e receber conhecimentos, para procurar conhecer aquilo que está em outras mentes e, a partir daí, construir uma nova realidade. Quando falamos, então, em poder da comunicação, é esse poder extraordinário, é a palavra. O Rui Barbosa diz na oração aos moços que todos os grandes vultos da humanidade foram grandes comunicadores.
técnica de comunicação. E quando falamos em técnica, nós falamos em técnica verdadeira. Não é o acumulado de palavras, isso é falatório. É o acumulado racional, melhor ainda, a junção racional de palavras com conteúdo, com sentido, com coerência, com pertinência. E ainda com outro fator, com concisão. Concisão se traduz por falar pouco e dizer muito. Mas retomemos lá aquela minha caminhada. 17 anos comecei a falar aqui, passei a falar em várias ocasiões, pediam-me sempre uma ajuda, e então eu criei um método. Esse método, depois, eu passei para um livro intitulado Falar Bem é Bem Fácil. Está esgotado, talvez encontrem em algum sebo. Falar Bem é Bem Fácil, em que trazemos didaticamente o método J.B. Oliveira de comunicação integral. E comunicação integral significa que não se resume a palavras. A palavra é um dos fatores da comunicação. E em um estudo desenvolvido ainda em 1956 por uma dupla de pesquisadores, Mehrabian e Ferris, demonstrou que, em uma comunicação, 3 fatores concorrem: a palavra, a inflexão de voz e a linguagem corporal. E a participação percentual de cada um desses fatores surpreende a quem não conheça o estudo. A palavra contribui com apenas 7%. 7%. O JB, exatamente você, que durante 12 anos apresentou um programa radiofônico chamado O Poder da Palavra, vem dizer que a palavra contribui com apenas 7%? A inflexão de voz, 38%. E a linguagem corporal, 55%. A palavra que me refiro é a palavra solta, sozinha, sem nenhum outro elemento. Pessoas que falam assim de uma forma que não estão querendo falar, falam baixinho, devagar, sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma vibração, sem nenhuma vontade. É palavra, não é palavra? É palavra. Só que essa palavra contribui com apenas 7%. Quando agregamos a essa palavra a inflexão de voz, a forma de falar, a interpretação do conteúdo emocional da palavra, dando vida aos termos que estamos proferindo, nós agregamos 38%. Joseph Conrad, um escritor polonês radicado na Inglaterra, naturalizado depois inglês, autor de vários livros, entre eles O Coração das Trevas, Lord Jim, ele diz, observem a sua frase: deem-me a palavra certa, com o tom de voz exato, e eu moverei o mundo. Deem-me a palavra certa, com o tom de voz exato, e eu moverei o mundo. É necessário, portanto, que agreguemos à palavra a interpretação dentro de seu conteúdo. E o terceiro fator é a linguagem corporal, que corresponde à apresentação pessoal, apresentação facial, o cuidado com aquilo que compõe o nosso visual, o traje, o porte, a postura, a colocação de voz, a dicção correta, o ritmo de fala. Tudo isto, somado à gesticulação, e o gesto há de ser educado, e além de educado,
há de ser condizente com o que se fala, porque o gesto é uma complementação da fala, como a moldura é um complemento da obra, da pintura. Esta gesticulação tem que ser inteligente, apropriada e harmônica em relação ao que se fala. Se eu disser ao meu público, se tiverem alguma dúvida em comunicação, em oratória, venham a mim que eu os atenderei, não gerei confiança nem firmeza, porque eu estou falando uma coisa verbalmente e outra coisa gestualmente. E o gestual fala mais forte. Aqui está mais um passo em relação ao que é comunicação com poder, comunicação eficaz. Quero dizer um pouquinho mais. Há pessoas que acham que oratória, que é a técnica da comunicação, e aí caberia dizer, é comunicação oral ou oratória? Ambos os termos correspondem-se entre si. Comunicação oral, isso é, comunicação falada, é o mesmo que oratória. Oratória é uma palavra que nós herdamos do latim. Eles tinham dois termos para expressar boca. Um era bucca, bucca é da primeira declinação. Aqueles que viveram um pouquinho mais, como eu, lembram-se da época em que tínhamos latim no nosso currículo, uma perda irreparável. Bucca, bucca é da primeira declinação, era boca na linguagem popular, usada pelas pessoas de um modo geral. Mas havia a linguagem erudita, usada por escritores, políticos, personalidades. E nessa versão, boca é os oris, da terceira declinação, os oris. Em latim, a palavra era apresentada em duas declinações, nominativo, o caso do sujeito, e genitivo, o restritivo. Então, os oris, os é a boca, sujeito. Oris é da boca, restritivo. Oratória veio de oris, significa a comunicação que vem da boca, a comunicação falada. Portanto, toda espécie de comunicação falada é oratória e deve obedecer aos princípios da oratória para que realmente funcione. Oratória é um bicho de 7 cabeças? Não. No máximo, de 3 cabeças. Ao longo desse tempo, e já se vai aí meio século, em que venho lecionando oratória e observando o seu resultado na prática e acompanhando meus alunos, eu percebi que 3 são os problemas que afetam quem quer ser orador, um bom orador. O primeiro deles, inibição. A pessoa até detém conhecimento, mas não consegue verbalizá-los, não consegue exteriorizá-los. Fica presa em seu cérebro e sua garganta. Inibição. O segundo problema é aquele que fala do branco total, de quando a pessoa se perde no meio da fala e não sabe para onde ir. Eu chamo de desconexão. Houve uma desconexão entre aquilo que a pessoa estava falando e aquilo que deve continuar a falar. Essa desconexão cá entre nós acontece até mesmo na linguagem dialogal. Às vezes a pessoa está conversando com você, falando, e de repente ela para e diz: sobre o que mesmo que eu estava falando? E aí acontece uma coisa engraçada. Você fica com cara de tacho, porque você não sabe.
Você estava falando sobre, era sobre, ora bola, se você que está falando não sabe, eu vou saber. Quando há essa desconexão, quando esta ruptura ocorre, a atenção do pseudo-ouvinte vai embora. E o terceiro problema, gravíssimo, excesso de palavras para exprimir uma ideia. Se você usa muitas palavras, mas transmite muitos conhecimentos, muitas informações, não houve prolixidade. Esse é o nome do vício. Não houve prolixidade, porque a cada palavra correspondeu um conteúdo. E você pode falar 8 horas, desde que tenha conteúdo para 8 horas. Se, entretanto, você fala 5 minutos, onde 2 eram suficientes, houve prolixidade. Com base nisso, eu desenvolvi um método de oratória simples, racional, tranquilo, que se chama os 3 macroprincípios da comunicação eficaz. 3 macroprincípios. O primeiro, para combater o quê? A inibição. Como eu posso combater a inibição? Então, aplica-se o primeiro macroprincípio. O segundo, como é que eu vou combater a desconexão, o branco na fala? Vem, então, o segundo macroprincípio voltado especificamente para combater a desconexão, a perda de rumo, a perda de nexo. E o terceiro, como evitar a prolixidade. Como orientar a pessoa a falar pouco e dizer muito. E isso constitui um curso de oratória, apenas isto. Para o primeiro problema, as 3 certezas fundamentais. Para o segundo problema, os 3 pontos críticos da comunicação. Para o terceiro problema, os 3 elementos estruturais. Vejam como é fácil. Para o primeiro, a primeira coisa que você deve fazer quando for falar é ter certeza do que vai falar. Se não tiver certeza, fique calado. Mas se eu não falar, vão pensar que eu sou idiota. É melhor que pensem do que tenham certeza. Fique com o benefício da dúvida. Para combater o segundo problema, que é a perda da sequência da fala, eu alinho os 3 pontos críticos. E, para isso, eu trouxe a minha experiência de controlador de voo do Ministério da Aeronáutica. Na aviação, nós temos 2 pontos críticos, que são pouso e decolagem. Dificilmente acontece um acidente em voo. Os acidentes acontecem no pouso ou na decolagem. Por isso, quando um piloto passa de um equipamento para outro, ou está voltando à atividade depois de estar ausente por algum tempo, ele faz um longo exercício chamado exercício de toque e arremetida. Preenche o plano de voo, decola, circula o aeroporto, o aeródromo, pede instruções de pouso, o controlador dá pista em uso, direção e velocidade do vento, ajuste do altímetro, livre pouso. Ele vem, desce, chega perto de tocar o solo e arremete, para estar preparado para uma circunstância em que ele esteja vindo para o pouso e haja algum problema e ele tenha que arremeter. Eu trago para aqui os 3 pontos críticos da comunicação. O início. Como fazer o início? O meio. O que colocamos no meio. E o fim. Como realizar o fim. O início, digo no meu curso, tem que ser original. O meio é onde nós vamos usar uma gíria, vender o peixe.
fazer com que a nossa ideia, o nosso plano, o nosso projeto, a nossa argumentação seja bem recebido, seja bem recebida. Tem que ter o quê? Consistência. E aí orientamos como agregar consistência à sua fala, como dar firmeza, segurança, amarração à sua fala. O meio tem que ser consistente. E o fim? O fim. O fim é tão importante que os latinos diziam finis opus coronat. O fim coroa a obra. Se você faz uma fala meio atrapalhada, mal ajambrada, mas termina de uma forma apoteótica e o aplauso vem, este aplauso cobre qualquer falha que tenha havido no início ou no meio. O aplauso caloroso, o aplauso de pé. Tudo que passou de errado foi levado como por uma cachoeira. Mas se você faz um bom trabalho no início e no meio e não sabe dar o fecho ideal, aquilo que em oratória se chama chave de ouro e em poesia se chama achado, se você não souber atar corretamente este nó, vai tudo por água abaixo. E é aqui que se perdem muitos oradores, porque ficam arengando, esticando, fazendo toque e arremetida, toque e arremetida. Não concluem e dão uma agonia ao auditório. Ou não? É aquele que vem falando e de repente diz, entretanto, pronto, entretanto, arremeteu. Fui lá para cima de novo. Vem de novo, vindo, vai pousar, ele fala, mas não devemos significa que ele voltou a retomar o voo, voltou para as nuvens. E ele vem falando, diz, inclusivou, complicou. Por que alguns oradores esticam tanto aquilo que deveria ser rápido assim, porque é o final, é a chave de ouro. E eu explico. Mesmo sem raciocinar, ou seja, instintivamente, todos os oradores sabem que deve terminar de uma forma bonita, gloriosa, graciosa, apoteótica, ou não. Esse é o bom senso. Só que aqui ele faz como a mulher. E eu estou vendo os pontos de interrogação sobre as cabeças femininas. Como? Faz como a mulher? Então eu explico. Toda mulher espera sempre o homem ideal, o príncipe encantado. Mas enquanto ele não vem, ela se casa com outro. Pois é, o orador está procurando captar aquela forma bonita, apoteótica de terminar. E enquanto ela não vem, ele vai se repetindo e vai dizendo baboseira. Como resolver isto? O método diz assim, antes de proferir a primeira palavra, fixe e determine qual vai ser a última. Venha com a chave pronta, escolhida, trabalhada, burilada, porque a hora que você precisar, até mesmo se estiver se atrapalhando um pouquinho, você tem uma forma apoteótica para concluir a sua fala. Observem que é mera razão, raciocínio. E onde buscar esta forma bonita, importante, que traga o aplauso espontâneo? Criando a você mesmo, buscando em obras, autores, poesias, mitologia, fontes do conhecimento. Terminando hoje,
o meu pronunciamento na missa de 7º dia de meu amigo Zizinho Papa, eu dizia que ele podia ir com tranquilidade e poderia usar as palavras do apóstolo São Paulo, que disse, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque ele teve sempre uma fé inquebrantável em Deus. Por isso, nós não dizemos adeus, Zizinho, nós dizemos adeus, Zizinho. Caminhe para o seio de Deus. Pronto. Simples assim. Simples. E aí você não fala mais nada, nem obrigado. Acabou. É chave de ouro. Qualquer outra coisa vai ter menor valor do que o ouro da chave de ouro. Eu falava em Santos, eu já estou terminando. Eu creio que meu tempo está por terminar. Falando em Santos, na comemoração do Dia do Amigo, na Câmara Municipal de Santos, há algum tempo, falei sobre amigo, a importância do amigo, o valor do amigo, exemplos de amigos. E a Bíblia tem exemplos notáveis, dos mais notáveis, aquele dos 4 amigos que levam o aleijado para receber a cura das mãos de Jesus, e a casa em que Jesus estava rodeada de pessoas, não havia nem como chegar perto. Se fosse empregado, diria, bom, fizemos o que foi possível, trouxemos até aqui. Alguns parentes poderiam dizer, caramba, olha que pena, nós fizemos tudo isso, não adiantou. Mas não eram nem empregados, nem parentes, eram amigos. E para amigos não há obstáculos. Não se sabe baseados em quê. Eles subiram ao telhado, abriram espaço no telhado, desceram a maca daquele amigo até o lugar em que Jesus estava. E Jesus, tocado por aquela ação de fé e de amizade, curou o amigo enfermo. Então, depois de falar sobre amigo, eu terminava dizendo, afinal, como canta o grande Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar. E o auditório todo falou comigo, no lado esquerdo do peito. Pronto. Simples assim. Não precisa complicar. Quanto mais simples, melhor. O pouco é menos. Bem, como temos oportunidade de perguntas, eu termino por aqui, respeitando o meu tempo, agradecendo essa oportunidade. Aí um detalhe, o nosso querido Jorge, que esteve aqui no 7º programa, Jorge Niemeyer, estava lá. E eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo pelo bom trabalho que ele apresentou. Meu caro Wagner Mota, muito obrigado pela oportunidade. Devolvo-lhe a palavra. Parabéns, professor. Um grande show, como nós já imaginávamos. Excelente. Todos se manifestaram aqui no chat, agradecendo muito, elogiando muito pelas palavras. Eu vou ler aqui alguns comentários. A Fernanda colocou aqui para nós. Podemos considerar que as pessoas que falam em público, um dos fantasmas que as assombram é a preocupação, e às vezes exagerada, se está de fato agradando o seu público, ou seja, fica mais focada em mostrar do que necessariamente ser. Um comentário aqui que a Fernanda fez para nós. Quer que eu responda ou depois? Por favor, professor. Fernanda, você tem razão. O nosso método se preocupa com isto. Quando eu falei das certezas fundamentais, são 3 certezas. A primeira, a mais banal, certeza do que vai falar. Prepare-se, esteja certo do que vai falar. Esteja preparado para uma pergunta. Imagine quais serão as possíveis perguntas. Não é difícil imaginar, baseado no tema. A segunda certeza é a certeza de que vai agradar. Alguns dos que estão aí já me ouviram falar. Eu agradei. E vocês acham que eu não tinha certeza? Tinha. Pô, professor,
Mas isto é um pernosticismo tremendo, isso é uma vaidade. Não é vaidade, é racionalidade. Eu primeiro procurava saber qual o público ao qual eu vou me dirigir. Qual é a expectativa desse público? O que esse público gostaria de ouvir? O que poderia lhe agradar? E aí eu doso aquilo que eu vou falar com esses elementos. Sei para quem vou falar, em que ocasião eu vou falar, de que modo eu vou falar para agradar. Então, agradar é fácil, mas não vem por obra e graça do Espírito Santo. É alguma coisa que você constrói, que você próprio busca construir. Vou dizer mais uma coisa: oratória é estratégia. Estratégia é planejamento. Um bom comunicador planeja a sua fala. E à medida que ele vai planejando, ele vai se tornando tão hábil nesse planejamento que ele pode planejar num instante. Até porque ele sabe que é só início, meio e fim, não é muita coisa, não. Alguns métodos de oratória falam em apresentação, prelúdio, início, desenvolvimento. Não, início, meio e fim, acabou. Muito bom, excelente, professor. E aqui muitos elogios, um poço de cultura, realmente um grande poço de cultura. Ibrahim está observando aqui. Ibrahim é suspeito que é um querido amigo. Aqui, excelente conteúdo, excelente, esclarecedora palestra. Obrigada pela partilha, esclarecedoras informações, me identifiquei em ajustes preciso fazer para melhorias na minha comunicação. Muito bom, parabéns. Foi direto ao ponto, com início, meio e fim. Excelente. Tenho orgulho de ser sua aluna, colega e amiga. Muito obrigada, Lana Cortez. Ah, Lana, querida Lana, minha colega jornalista, amiga querida, foi minha aluna, filhos dela também, e é uma pessoa que mora do lado esquerdo do peito. Muito bom. Parabéns pela explanação, precisa e esclarecedora. A Gislene faz uma pergunta aqui. Por gentileza, existe alguma técnica para controlar o nervosismo, como algum exercício de respiração? Bom, Gisele, você pergunta e já dá uma das respostas. Se realmente a respiração correta nos ajuda, porque ela, ao mesmo tempo em que facilita a nossa verbalização, porque ela enche os nossos pulmões de ar e com isso nós não ficamos faltando ar para terminar a palavra, ou seja, temos ar suficiente, ela também traz tranquilização. Respiração é uma das formas de procurarmos tranquilizar-nos. Então, é bom que o faça. Agora, nada supera aquela primeira recomendação: dominar o assunto, estar absolutamente ciente do assunto, não ser pega ou pego de surpresa. Quando você prepara o que você vai falar, pare um pouquinho e pense: quais as possíveis perguntas que advirão? E já se prepara para elas. Com isso, você estará tranquilo. Vou contar uma historinha rápida. Era um professor que fazia palestras em várias universidades. Ia sempre com o mesmo motorista. Um dia o motorista disse: professor, eu já ouvi tantas vezes a sua palestra que eu sou capaz de fazê-la. Já assim, a próxima universidade será dessa forma. E lá foram eles para a próxima universidade. O professor de boné dirigindo o carro e o motorista no banco de trás, refestelado. Chegaram, foi apresentado, né, o currículo que era do professor, e ele apresentou a palestra de fio a pavio magistralmente. Ele tinha realmente conseguido captar, decorar tudo que o professor havia falado. Quando ele terminou, aplaudido de pé, surge uma pergunta. E era uma pergunta daquelas:
O motorista pensou um pouquinho e disse: a resposta a essa pergunta é tão simples que não sou eu quem vai dá-la, e sim o meu motorista. Maravilhoso. Então, se você não estiver assim preparado... Sensacional, professor. Maravilhoso. Muito bom. Tivemos aqui participação de muitos colegas, todos elogiando bastante. Pessoal, nós colocamos aqui no chat um link que é justamente para que vocês possam acessar e possam entrar na comunidade Mind, até para facilitar. Na 9ª edição, nós não sabemos ainda quem será o convidado, mas vai facilitar para que vocês recebam os informes. Tá? Então, o link está aí, é só clicar, já entra na comunidade, ou então é só procurar um de nós aí mais para frente. E agora passo a palavra ao nosso grande professor, agradecendo mais uma vez ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, professor. E qual a sua última mensagem aqui para nós? De agradecimento a vocês por essa oportunidade e àqueles que acompanharam a nossa palestra, prestigiando-nos, motivando-nos. Muito obrigado. Deus continue a abençoar cada um de vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima edição. Muito obrigado, professor.